Desculpa aos irmãos, antes de começar, mas eu pedi ao Silas só para me arranjar um copo de água, porque eu preciso mesmo beber um bocadinho de água. Obrigado. Então, bom dia a todos. Vamos debruçar-nos sobre a palavra de Deus. E aquilo que eu trago hoje, os irmãos sabem que estamos a tentar percorrer, já estamos há algum tempo, é verdade, a carta aos Gálatas, mas eu decidi não trazer isso hoje. Dadas as circunstâncias daquilo que se passou esta semana, há um outro texto que tem estado comigo já há algum tempo e que eu decidi trazer hoje para os irmãos, e se quiserem podem abrir já. É o Salmo número 73. E o que quero partilhar com os irmãos hoje, talvez não o fizesse se o Filipe não tivesse na semana passada já a propósito da partida do nosso irmão pastor Mário Pedro, não tivesse já falado sobre o céu e transmitido aos irmãos de uma forma tão clara aquilo que é a nossa esperança e aquilo pelo qual ansiamos. Talvez não trouxesse isto hoje, mas a verdade é que a partida de alguém e a dor que isso causa tem uma coisa em comum com a guerra, e nós falámos um bocadinho nisso na escola dominical. E a coisa que a dor por causa da partida de alguém e a guerra têm em comum é que no céu não há nenhuma nem outra. E é preciso que nós tenhamos a convicção nisso. É isso que move a nossa, e que firma também a nossa esperança. É termos a convicção do que é o céu. A convicção de que a história não é um conjunto de ciclos que está sempre aqui, ok? Um ciclo 1, ciclo 2, guerra, paz, guerra, paz, guerra, paz, e andamos como que numa roda. Não, mas a história move-se em direção a alguma coisa, e o fim da história é a vitória final do nosso Senhor Jesus, o estabelecimento de um novo céu, de uma nova terra, em que não há injustiça, não há desespero. E por isso nós lembramos a confiança e a esperança que temos naquilo que Deus fará. Queremos mesmo no céu, acreditamos mesmo no céu, e isso tem que fazer diferença. E vimos há pouquinho na escola dominical Isaías 65, e a forma como Isaías descreve de uma forma poética aquilo que é o céu. O céu é um sítio tão incrível que, e as palavras dele também têm estado comigo, é um sítio tão incrível que mesmo que alguém morresse aos 100 anos, ia ser considerado como um bebê. Tal é a longevidade da vida dos habitantes do céu. Ele não está a dizer que as pessoas vão morrer, ele está a dizer é que a longevidade é tão grande que imaginem que alguém que morresse aos 100 anos ia ser considerado como um bebê. Portanto, imaginem aquilo que é o céu. Um sítio, e falámos também um pouquinho, onde não há maldição, onde não há dano causado pela maldade dos homens, pela maldade do diabo. Nós temos mesmo, isto é mesmo verdade, temos mesmo uma gloriosa esperança. Mas a forma de encararmos essa esperança, era isso que eu também queria ver com os irmãos hoje no Salmo 73, a forma de encararmos essa esperança, e isto é importante, não é como positivismo. Não é aquele hashtag que fica muito positivo, não é o vai ficar tudo bem. Não é isso que nos move. A nossa esperança não é isso, não é o vai ficar tudo bem. Não é chegar ao pé de alguém que está a enfrentar uma perda, que está a enfrentar dor, e pôr a mão no ombro e dizer vai ficar tudo bem. Pensa positivo. Isto vai chegar lá. Não é isso que a Bíblia ensina. Também não é misticismo, também não é um esoterismo, que é isto aqui não importa nada, as coisas do mundo não importam para nada, tens que te abstrair. Porque a dor é só uma cor física,
é só uma coisa física, nós temos é que nos abstrair daquilo do nosso corpo, o importante é a alma. Não, a Bíblia junta a alma e o corpo, são diferentes, mas estão unidos, não são separáveis. E nós queremos na ressurreição dos mortos, queremos num corpo renovado. Portanto, a alma importa, o corpo importa. Há dor aqui, há dor física que importa lidar também. E por fim também não é fatalismo. Porque às vezes achamos que isto é um grande conforto para alguém dizer que, sabes como é que é? No mundo tereis aflições. Portanto, aguenta-te, porque no mundo tereis aflições. Jesus já tinha dito. Nós sabemos que no fim dos tempos vai haver guerras, vai haver pestes, vai haver isso tudo. Sim, tudo bem, a Bíblia fala disso. Mas como é que isso funciona de conforto para alguém que está a sofrer? A Bíblia não é fatalista. A Bíblia providencia de uma forma clara esperança para hoje, baseada no caráter de Deus. Esperança real, que não é nem positivismo, nem misticismo, nem fatalismo. O que a Bíblia nos convida a fazer é a lembrar-nos constantemente, a pôr-nos a cabeça a funcionar. Não é abstrair-nos, é a pôr-nos a cabeça a funcionar e lembrar-nos daquilo que Deus fez por nós no passado. E a basear a nossa esperança no futuro, a nossa confiança que temos no futuro, naquilo que Deus fez no passado, porque isso nos faz conhecer quem Deus é, o seu caráter e o seu amor constante. Mas a verdade é que às vezes é difícil fazer isso. Eu sei que estou a fazer uma introdução comprida, mas para vocês não perceberem como é que este salmo se enquadra nisso. Às vezes é difícil olhar para o passado, olhar para as circunstâncias à nossa volta e tentar perceber como é que Deus é fiel, como é que Deus está a ser fiel agora. Às vezes, no meio da guerra, no meio de perdas, as coisas é tão mais óbvio e tão maior aquilo que é mau que está à nossa volta e que nós podemos ver do que aquilo que nós nos conseguimos lembrar das misericórdias de Deus. É verdade, isso é difícil. E isso leva-nos muitas vezes ao desespero. Mas a boa notícia é que a Bíblia tem uma resposta para isso. A Bíblia tem uma preparação. A Bíblia prepara-nos para isso. Vamos ler então a palavra de Deus, Salmo 73. Diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, momentos de desespero estão sempre ao virar da esquina, em maior ou menor grau. Seja perdas, sejam guerras, seja qualquer coisa que nos causa uma profunda angústia. E as nossas vidas são diferentes, as circunstâncias dos filhos de Deus em todo o mundo são diferentes. Mas a verdade é que estamos sempre a lidar com isto, estamos sempre a lidar com angústia, estamos sempre a lidar com desespero, ou com situações desesperantes. E perante determinadas situações, é verdade, e isto acontece às vezes com filhos de Deus, com verdadeiros crentes. Perante determinadas situações, dá vontade de olhar para o céu e perguntar porquê? Porquê é que isto está a acontecer? E acho que é um sentimento que é fácil de nos relacionarmos com este sentimento. De entendermos o que é que vai na cabeça das pessoas quando estão a sofrer. Há filhos de Deus que estão a sofrer tanto. E depois há quem blasfeme contra Deus, seja desrespeitador, abusador, corrupto, com mentalidade violenta, mas mesmo assim parece que se saem bem. Parece que têm uma vida porreira, uma vida fácil. Alcançam o que querem, têm poder, têm dinheiro, têm estabilidade. Usam meios injustos para alcançar o que querem, mas conseguem. E nós perguntamos, Deus, não estás a ver? O que é que se passa? Estás distraído? Não estás a ver o que é que está a acontecer? Porquê é que não fazes nada? E este sentimento, em muitas pessoas, é real. Porquê é que não curas? Porquê é que não acabas com a guerra? Mas Deus não nos convida a fazermos justiça pelas nossas próprias mãos, embora aqueles que cometem injustiças tenham que enfrentar a justiça, obviamente. Deus não nos convida a confiarmos em poderio militar para resolver estas situações do mundo, embora às vezes tenha que se defender pelas armas alguma causa justa, claro, mas não é esse o ponto. Não é esse o convite que Deus faz aos seus filhos. O convite de Deus é uma mudança radical de perspectiva. É mudarmos a nossa maneira de ver as coisas. E neste salmo há 3 coisas que compõem essa mudança radical de perspectiva e podem parecer insignificantes, mas que elas são, de facto, a resposta bíblica para o desespero, como ela está apresentada aqui, e que são a calma, a contemplação e a confiança. E vamos ver estes 3 pontos rapidamente. Então, o primeiro ponto, nós temos calma em vez de desespero. Notem que o salmista começa com invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, versículo 3. E isto é mais do que olhar e ir embora. Portanto, ele, quando diz que vê a prosperidade dos perversos, isto não é uma coisa que ele passou na rua, olhou e depois continuou e não lhe fez confusão nenhuma na cabeça. Não, aquilo ficou lá. Porquê é que os perversos prosperam? E isto fica na nossa cabeça. E é uma pergunta que existe desde o início da humanidade, na verdade. Porquê é que os maus prosperam? Porquê é que isso acontece? Parece que não faz sentido, que esta causa não bate certo com esta consequência. Mas reparem, é a mesma meditação, e isto de facto demonstra de uma forma muito clara que é uma pergunta muito antiga, que as pessoas sempre se debateram com isto em todas as épocas. É a mesma meditação de Jó, no capítulo 21, versículo 7, ele diz: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem, têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga? Não há castigo de Deus para quem é mau. Como é que isso acontece? Porquê que isso acontece? Porquê que há pessoas que só fazem mal, não lhes acontece nada? E aqueles que tentam ser bons, honestos, parece que estão a ser castigados por fazerem o bem. Que sentido é que isso faz? Vemos injustiças, degradação, e a única consequência possível parece ser o desespero, até ao ponto em que a nossa fé é tão abalada por estas coisas que os nossos pés resvalam, como diz o salmista, e estamos quase a desviar-nos.
Portanto, é mesmo real. Isto abala a fé das pessoas. Abala a nossa fé às vezes. É como se o nosso chão tremesse. E olhem como ele continua a dizer. Parece que não só não há consequências para estes maus, mas pelo contrário. Ou seja, eles não são castigados pela maldade que têm, mas muito pelo contrário. Têm saúde. Versículos 4 e 5. Têm saúde, têm corpos sadios, vivem bem e não são afligidos. Como é que isto é justo? Mas nem acaba aqui. Não. Nem é só isso. Ou seja, não só eles não são castigados, não só parece que são abençoados, têm saúde, têm longevidade, têm estabilidade, mas não, eles sabem, diz o salmista, eles sabem que estão a ofender Deus. Versículo 9. Diz: contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Eles falam de uma forma aberta contra Deus. Mas ainda dizem, versículo 11, como é que sabe Deus disto? Por acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Não há julgamento. Não há Deus. Por isso, porquê é que eu me vou reger por um código de conduta? Porquê é que eu me vou reger por uma moral que os outros querem impor em mim? Se eu quiser tomar alguma coisa através da força, se eu quiser tomar alguma coisa de outra pessoa a roubar, se isso me vai fazer melhor, porquê é que eu hei de me impedir de fazer isso? Se não há Deus, se não há julgamento. Só parece trazer benefício. E eles dizem, por acaso, há algum Deus que saiba disto e que vá fazer alguma coisa com esta informação? Versículo 11. O salmista diz que do coração brotam-lhes fantasias ou tolices, noutras traduções. E de facto, a verdade é que estes que nós estamos a descrever, estes ímpios, estes perversos, estes maus, são parecidos com o tolo do livro dos Provérbios. E nós estivemos a ver o livro dos Provérbios na reunião da oração, na quinta-feira. E o ímpio do livro dos Provérbios, o tolo do livro dos Provérbios, é o mesmo tolo, por exemplo, do Salmo 53. É o tolo que diz no coração: não há Deus. Deus, não há nada. Não há ninguém que me possa julgar. Não há ninguém a quem eu tenha de responder perante estas ações. Esse é o tolo. Esse é o que a Bíblia diz que é o tolo. E estes sentimentos de que as causas devem ter uma consequência justa, estão presentes no livro dos Provérbios. E nós vemos e vimos na quinta-feira, não é? Que aquele que é os filhos de Deus, ou aqueles que são justos, são aqueles que pensam antes de falar, e isso tem boas consequências. E isso é fácil de perceber nos nossos dias. E aqueles que são os ímpios, aqueles que são os tolos, aqueles que são os maus, são aqueles que falam demasiado depressa. E isso traz-lhes consequências negativas. E nós gostamos desta relação, gostamos desta. O ímpio, o perverso, não é abençoado, é amaldiçoado. E é isso que os provérbios muitas vezes falam. Aqueles que fazem mal têm más consequências. São castigados. São amaldiçoados, não são abençoados. Não são recompensados. Mas a verdade é que, e o Filipe também falou isso na quinta-feira, o livro de Eclesiastes também vem equilibrar um bocadinho o livro de Provérbios. Que às vezes essas causas parecem não ter as consequências normais. E isso cria em nós um sentimento de injustiça e de desespero e de quase que fadiga ao olhar o mundo à nossa volta, como nós vemos no sábio de Eclesiastes. Mas também vemos isso noutros lados. Vemos isso em Jó. Esse sentimento de desespero. Parece, Jó, o que é que eu fiz para merecer isto? A Bíblia diz que Jó era justo. Como é que caíram estas coisas sobre mim? Que sentido é que isso faz? Também em alguns salmos está este sentimento presente. E alguns profetas, e até no Novo Testamento. Reparem,
Estes pensamentos não são muito distantes dos pensamentos de João Batista, quando ele estava na prisão. Em Mateus 11:2, não precisam de abrir, eu vou ler para vocês, diz assim: quando João Batista, ouviu no cárcere, ele estava preso, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Por outras palavras, João Batista está a dizer: tudo bem, eu conheço as tuas obras, conheço os teus feitos, mas é só isto, Jesus? Milagres e tal? Nós pensávamos que era outra coisa. E João está a ficar com dúvidas. Estou na prisão para nada? Afinal, isto não é o reino? Não és o Messias? És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Também é um sentimento de desespero de João Batista. E a maioria dos judeus daquela altura teriam um sentimento de injustiça e de desespero semelhante. Podiam dizer: como é que este aqui pode ser o Messias se nós continuamos debaixo do domínio destes romanos cruéis que crucificam pessoas na estrada? Como é que este pode ser o Messias? Nós pensávamos que o Messias nos vinha libertar dessas coisas. E vocês dizem: mas João, tu disseste que o primeiro ponto era calma. Como é que podemos ter calma perante estas coisas? Como é que não desesperamos perante estas coisas? E o primeiro ponto é só que existe desespero. Existem situações desesperantes. Mas a Bíblia convida-nos a olhar para elas de outra perspectiva. E a calma vem do segundo ponto. O porquê de termos essa calma vem do nosso segundo ponto. Nós temos essa calma, nós temos essa tranquilidade, porque nós contemplamos Deus. Calma e contemplação. Reparem, o salmista também parece ter chegado a um ponto em que ele não aguenta mais. Ele bateu no fundo. Se as coisas funcionam assim, ele diz, se é assim, então inutilmente conservei puro o coração. Para que é que serve honrar a Deus? Para que é que serve obedecer a Deus? Não serve para nada. É inútil. Inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Mais valia ser culpado de alguma coisa. Se é assim que as coisas funcionam. Mais valia ter agido de forma a ficar em melhor situação. Porque parece que não há conhecimento no Altíssimo. Mas de repente, reparem, este ponto mais baixo, este ponto de desespero do salmista, parecia que ele ia mesmo bater no fundo e ia ficar lá. Na verdade, é o ponto de viragem do salmo. É o ponto de viragem da poesia. Mas porquê é que é um ponto de viragem? O que é que mudou? Porquê é que ele estava aí neste caminho todo de desespero, numa espiral que parece que não acaba, e de repente aparece a segunda parte do salmo, em que ele mudou de perspectiva? O que é que mudou nisso? Como é que o desespero leva à esperança? Ele não fala em nenhum julgamento particular de Deus. Ele não fala em nenhuma nova revelação que o tenha feito mudar de ideias. E era disso que ele estava à procura. Ele estava à procura da vara de Deus, do castigo de Deus sobre estes. Mas isso não é o que acontece. Mas mesmo assim ele muda de ideias. Porquê? Ele pensou nestas coisas todas e teve neste desespero até, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, até que ele parou de desesperar com o que se passava à sua volta e passou a contemplar Deus. O que é surpreendente para mim neste salmo, aquilo que me impacta, é que quando chega ao versículo 12, parecia que já não havia volta a dar e que ia mesmo terminar em desespero. Se o salmo, se cortassem o versículo, ou se cortassem pelo versículo 14, era um texto que fazia sentido. Desespero. E depois, no versículo 12, ele diz, ele está exasperado. Uma exasperação. Eis que são estes os ímpios. Sempre tranquilos. Aumentam as suas riquezas. Pronto. Parece que é assim que funciona o mundo. E podia acabar, que fazia sentido.
depois de ele estar tanto tempo a pensar nestas injustiças, como é que ele podia mudar de ideias? Ele devia estar cada vez mais irritado, e parece que é o que acontece. Mas contemplar Deus faz toda a diferença. Faz mesmo diferença. É mesmo real. Isto não é uma coisa abstrata. Meditar na palavra de Deus, orar, aproximar-nos de Deus, mesmo quando não temos vontade, mesmo quando o mundo à nossa volta está a gritar, não há Deus, não há conhecimento no Altíssimo, as coisas não funcionam como tu estavas à espera. A mudança de perspectiva vem de contemplarmos Deus, vem de nos aproximarmos de Deus, mesmo quando parece que não faz sentido. E isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença, é óbvio que faz toda a diferença para aqueles irmãos nossos que estão na Ucrânia e que estão a pôr pessoas em segurança e depois não ficam nos outros países, voltam para lá. Se não tivessem convictos destas verdades, se não tivessem profunda comunhão com Deus, que sentido é que faz isso? Que sentido é que faz, como falámos na quinta-feira, missionários canadianos que não têm nenhuma relação com aquele país, ficarem lá para ajudar? Que sentido é que isso tem? Devia ser espiral de desespero e depois vamos embora. Mas contemplar Deus faz diferença. Faz diferença na nossa perspectiva de ver as coisas, e isso tem um impacto na forma como nós agimos. É real, é mesmo a sério. Reparem, Jó, ele foi forçado a contemplar Deus de uma maneira assustadora. Mas era disso que ele estava a precisar para mudar de perspectiva. Depois de ter visto a sua vida toda cair. Depois de ter visto ter ficado sem mulher... Ter ficado sem mulher, não. Não sem mulher. Ter ficado sem filhos. Ter ficado sem nenhum bem. Estar doente com tudo contra ele. Reparem, os capítulos 38 e 41 de Jó são capítulos de reverência para nós. Porque ele está nesta questão de porquê, Deus? Porquê que isto aconteceu? Ele chega ao ponto de questionar Deus. Mas depois nos capítulos 38 a 41 Deus responde-lhe. E é assustador, porque a resposta de Deus é assustadora. Estavas lá quando eu criei o mundo? Estavas lá quando eu estabeleci como é que as coisas deviam ser? Quem és tu para dizer que isto é injusto? Já foi forçado a mudar de perspectiva. E basicamente, então, esses capítulos são ele a contemplar Deus de maneira forçada e terrível. Mas precisamente em resposta à pergunta, porquê é que os maus prosperam? Não há justiça. Estou a obedecer em vão? Mas vejam qual é que é a conclusão depois de Jó. Jó diz no fim do livro, eu conhecia antes só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem. Agora eu percebi. Isso é contemplação. Isso é uma mudança de perspectiva. Isto não foi uma visão mística. Foi mesmo apesar daquela situação toda, mesmo antes de Deus no final resolver muitas daquelas situações e dar um restauro enorme à vida de Jó. Jó diz, ok, eu entendo agora. Antes era um conhecimento fraquinho, era um conhecimento só de ouvir, mas agora eu percebo quem tu és. Agora os meus olhos veem. Diz Jó a Deus. Isto é a alegria verdadeira, genuína, de ter comunhão pessoal com o Deus vivo. E faz toda a diferença. Faz mesmo diferença na forma como nós olhamos o mundo. Na forma como nós olhamos situações de desespero. Na forma como nós olhamos situações de perda. Na forma como nós olhamos situações de guerra. E o salmista também teve uma mudança de perspectiva. Então nós temos calma. Nós não desesperamos ao olhar para a desgraça que há à nossa volta. Mas em vez disso, nós contemplamos Deus. E por fim, confiamos. O reino de Jesus parecia mesmo pequenino.
Mas ainda assim, aqueles discípulos de João Batista que trazem aquela questão: és tu o Messias? Nós pensávamos. É só isto? Ainda assim, Jesus responde a esses discípulos de João Batista: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E o que Jesus está a dizer é: vocês têm mesmo que confiar em mim, apesar das aparências. E por isso é que as parábolas no início dos Evangelhos também são sobre coisas pequenas, que depois dão coisas muito grandes. Porque o reino de Jesus parecia pequenino, parecia que não ia resolver nada. Jesus parecia só mais um. Mas Jesus diz: confia, apesar das aparências. Pode parecer que não está a acontecer nada de bom, mas o reino de Deus está a avançar. Confia. E estamos então ao terceiro ponto. Com calma, contemplamos Deus e confiamos. Reparem, o salmista entrou no santuário de Deus e diz o final do versículo 17: e atinou com o fim deles. Ou seja, ele entendeu, ele discerniu, ele percebeu o fim deles. Ele mudou de perspectiva. Da mesma maneira, nós não paramos na contemplação como uma coisa em que ficamos assim a olhar para o ar, a contemplar. E, pois já, isso não é contemplação, mas não paramos no nosso entendimento de quem Deus é. Mas isso produz em nós qualquer coisa. Isso produz em nós confiança em Deus. O salmista atinou com o fim deles e isso trouxe-lhe esperança, trouxe-lhe confiança. E o que ele entendeu é que o julgamento de Deus é muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse ter alcançado. O ponto da segunda parte do Salmo, a seguir ao versículo 17, é a magnitude do julgamento de Deus. É a magnitude do poder de Deus. É muito maior do que aquilo que ele até imaginava. Vejam a poesia dos contrastes. No versículo 2, o salmista diz: quanto a mim, quase me resbalaram os pés. Quase. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas no versículo 18, ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, o salmista quase caiu. Quase resbalaram os passos. Mas os ímpios, o fim deles é certo. Eles vão cair na destruição. Então, e o ponto da segunda parte são estes contrastes da magnitude de Deus. Enquanto que ele quase caía, os ímpios caem mesmo. São mesmo destruídos. Reparem, nos versículos 3 até 5, nós vemos que ele diz que os arrogantes, os perversos, têm longevidade, têm corpos com saúde e vivem muitos anos. Mas reparem nos versículos 19 e 20, ele diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E o versículo 20 é particularmente bom. Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertar, desprezarás a imagem dele. Ou seja, antes parecia que eles tinham longevidade, parecia que a vida deles era comprida. Naquela zona, e naquele tempo, no Oriente Médio, ter uma vida comprida era sinal de bênção. E parecia que então que estes perversos têm uma vida comprida e estão a ser abençoados. Mas na verdade, eles são como um sonho, como uma coisa que acontece numa noite e depois desaparece. Já não interessou para nada, desvanece. É o contrário de longevidade. É uma coisa curta. E o que ele está a dizer é que parece que eles tinham longevidade, mas na verdade tu vais destruí-los num instante. É a magnitude do julgamento de Deus. E ele conclui então, o salmista, que os sentimentos que ele tinha, aquele desespero todo que ele tinha construído, era só ignorância. Porque ele não percebia o que estava a dizer. E na verdade, foi como Jó também disse. Eu estou a citar muito Jó porque o sentimento do livro de Jó é muito parecido com este salmo. O sentimento do livro de Eclesiastes também é semelhante. E na verdade também foi isto que Jó disse. Jó 42:3 diz: na verdade, eu falei do que não entendia.
E é esta a conclusão que o salmista chegou. Que ele estava a dizer aquelas coisas todas, mas ele estava a falar do que não entendia. Agora que ele mudou de perspectiva, ele percebe. Eu estava a ser ignorante. Estava a falar de coisas que não percebia. Ele ganhou então essa nova perspectiva. E quando nós contemplamos Deus, nós ganhamos essa nova perspectiva. Porque conhecemos o caráter de Deus. E isso dá-nos confiança no futuro, porque Ele não muda. O caráter de Deus não muda. E quando nós conhecemos o caráter de Deus hoje, quando nós percebemos o caráter de Deus no passado, nós temos confiança no futuro. Porque Deus não muda. Antes, como eu disse há pouco no versículo 12, o salmista parecia exasperado e resignado com o futuro dos perversos. Eu acho muito interessante mesmo o versículo 12. Ele diz: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Parece que é assim. Mas agora vejam. No versículo 27. O mesmo eis que. Antes, eis que são estes os ímpios, mas ele depois diz no versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então, antes ele parecia mesmo que aquele era o destino dos ímpios. Pronto, não há nada a fazer. Mas agora ele tem mesmo a certeza de qual é que é o destino dos ímpios. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. É mesmo verdade. Vai mesmo acontecer. Há mesmo julgamento. O mal não passa impune. E notem que esta esperança no futuro já tem implicações no presente. E de novo a parte final do Salmo é bonita e é rica, é poesia que fala com impacto aos nossos corações. Há um contraste entre a força dos ímpios e a fraqueza do salmista. Mas a fraqueza do salmista aponta para a grandeza de Deus, para a magnitude de Deus. E é essa a confiança dele. Reparem, os ímpios, versículo 6, estão vestidos com a soberba, estão vestidos com o orgulho, confiam neles próprios e orgulham-se disso. Mas o salmista está continuamente com Deus, que o segura pela mão. Versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Então, os ímpios são aqueles que confiam em si próprios, mas o salmista, ele não consegue fazer isso. Ele precisa que Deus lhe segure pela mão. O orgulho e a força aparente dos ímpios contrasta com a necessidade que nós temos de ser levados pela mão como crianças por Deus. Mas a verdade é que é Deus que nos está a segurar a mão. É para isso que Ele está a apontar. É para a nossa fraqueza, mas porque a nossa fraqueza aponta para a grandeza de Deus. Para a força de Deus. Que é muito maior do que a força dos ímpios. Ele confia em Deus para o proteger. E hoje estávamos a ver Isaías na escola dominical, um bocadinho, na questão do céu, mas a mensagem de Isaías também é um bocadinho esta. É uma mensagem de redenção. É uma mensagem de... Nós temos um protetor. Nós temos aquele sentimento de um rapazinho que vai para a escola e de repente há uma escola com miúdos grandes e de repente ele está a ser... Estão a implicar com ele no recreio e de repente vem o irmão mais velho. E aí acabam as coisas. Porque o irmão mais velho é maior do que eles. E este é o sentimento de redenção em Isaías. É que nós temos um irmão mais velho, que é o próprio Deus. E aqui eu estou a pôr irmão mais velho entre aspas. Porque é pai, Deus é o nosso pai, mas só para pôr na imagem do recreio. Aquele que nos vem salvar, mesmo que nós estejamos indefesos, é o próprio Deus. Essa é a mensagem da Bíblia, é a mensagem deste Salmo também. A nossa fraqueza, podemos estar indefesos, mas o próprio Deus vem à nossa defesa. E isso é incrível, é glorioso e traz esperança mesmo, traz confiança real. Reparem, os ímpios, no versículo 9, eles falam como se fossem donos do mundo inteiro. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. É tudo deles.
Mas o salmista, versículo 25, declara que não tem nada neste mundo, a não ser Deus. Então, enquanto que os ímpios, é tudo deles, falam como se fossem donos do mundo, o salmista diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasse na terra. A única coisa que eu tenho é Deus. Os ímpios são donos de tudo, agem como se fossem donos de tudo. Mas o salmista não é dono de nada, mas tem Deus. E de novo, é o contraste entre a fraqueza, o Filho de Deus que é indefeso, mas que é Filho de Deus. Que tem um Pai que não é indefeso, tem um Pai que é mesmo dono da terra. Pai, os ímpios, versículo 10, podem conquistar abundância material e ser temidos por todos. Mas o salmista contenta-se em dizer que, embora ele seja fraco, versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, embora eu seja fraco, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, eu não consigo não parar nesta expressão da herança. É uma expressão muito boa, muito bonita que a Bíblia usa e que devia fazer ecos na nossa cabeça. Eu sei que alguns irmãos sabem isto, mas devia trazer o conforto quando nós sabemos isso. Porque quando o povo de Israel chega à terra prometida, eles são 13 tribos, mas há só 12 terras, 12 espaços de terra que vão ser dados a 12 tribos. Há uma tribo que vai ficar sem nada. Então eles chegam, a terra vai ser dividida, há 12 espaços, mas há 13 candidatos, se quiserem. Portanto, há um que vai ficar de fora. Há um que não vai ter terra. Há uma tribo que não vai ter herança. E numa altura em que a herança era importante, era aquilo que nós, e ainda hoje é, mas na altura ainda era mais, é o que nós passamos aos nossos filhos. Mas há uma tribo que não vai ter herança, é a tribo de Levi. Mas Deus diz: eu sou a tua herança para sempre. Eu sou a tua porção. Percebemos o que é que isto significa? Tu não tens terra, tu não tens um bocado de terra, não tens nada para deixar. Mas eu sou a tua porção. Eu sou o teu bocado de terra. Eu sou a tua herança. Tu não tens nada, mas tens-me a mim. Eu fico surpreendido como é que as pessoas das outras tribos não disseram: não, eu não quero terra, eu quero isso. Mas isso é, quando a Bíblia diz, Deus é a nossa herança, é isso que a Bíblia está a dizer. É que podemos não ter nada, podemos não ter terra, podemos não ter bens. Pessoas estão a ficar sem as suas casas. Mas Deus é a nossa herança. E Jó já tinha esta confiança logo no capítulo 1. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isto não é meu. A minha herança é o Senhor. Isto devia ter impacto na nossa vida, na forma como nós gerimos aquilo que temos, na forma como nós pensamos em riqueza material. Esta é a nossa mudança de perspectiva, é que a nossa herança é o Senhor. E não há nada melhor do que isso. Depois disto tudo, então, ele pode embrulhar o Salmo com um resumo. O Salmo está embrulhado no primeiro e último versículo com o resumo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele começa logo assim, ele já sabe, ele já chegou, porque ele está a escrever quando já chegou às conclusões do fim do Salmo. E no 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Deus é mesmo bom. E é mesmo bom estar junto a Deus. Conhecê-lo, contemplá-lo. Concluindo então, no fim das contas, nós talvez fiquemos na mesma,
sem uma resposta à questão porque é que os perversos prosperam, porque é que os maus prosperam, porque é que os violentos conseguem aquilo que querem. Talvez fiquemos sem resposta a essa pergunta. Mas se nós nos acalmarmos, e se nós contemplarmos Deus, e se nós confiarmos em Deus, essa pergunta também não tem tanta importância. Não vai ser sempre fácil, mas a nossa fé há de ficar firme. O que eu quero terminar a dizer é: isto é verdade para todos os filhos de Deus em todas as situações. Não estamos a obedecer em vão. Deus é mesmo soberano. Nós confiamos que Ele é o refúgio e a fortaleza dos seus filhos. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Talvez acabemos a nossa vida aqui sem nada, mas Deus é a nossa herança.